Opa, beleza? Aqui é o Rodrigo, do blog traderrodrigo.com.br, e aqui eu vou fazer minha atualização semanal, dia 24/4. Então essa aqui é a minha estratégia que eu uso para investir em ações, que no caso é um trade, eu faço um trade de longo prazo, seguindo tendências. Então um modo bem tranquilo de operar, né? Pega uns movimentos de altas bem interessantes, e ao mesmo tempo eu limito o meu risco para quando o mercado não está bom, as ações começam a cair, né, eu saio fora. Então é isso aí. Então aqui é o gráfico do Ibov. Essa semana deu uma leve queda, ficou um candle meio de indecisão aqui, né, subiu, caiu, fechou mais ou menos próximo da abertura, né. Mas em contrapartida, várias das minhas ações foram bem essa semana. Então, como as minhas ações são small caps ou mid caps, então não costumam seguir muito o movimento do índice, né, que aqui é composto de blue chips somente. Então é bem desvinculado ao índice. Então tem vezes que o índice sobe e minhas ações caem, e ao contrário, às vezes também o índice cai e minhas ações sobem. Então vamos lá. PTBL3 teve uma forte subida, continuando na semana passada, o movimento da semana passada, rompeu forte, mas ao longo da semana recuou e fechou, né, um candle meio feiozinho aqui, né, fechou levemente acima da zona de rompimento. Se olhar aqui no gráfico diário, a gente vê que ontem, né, sexta-feira, teve uma queda mais forte, né, deu uma estragada na semana. E por causa disso o stop móvel não subiu nesse caso. Se tivesse pelo menos fechado mais acima aqui, o stop teria subido. Vamos esperar que a próxima semana ver se continua esse movimento aqui que está interessante. FRAS 3 continua de lado, depois de ter rompido voltou e continua na mesma região aqui. SQL3 também meio feia, tá nessa região de baixo aqui também, ameaçou uma correção, uma retomada aqui na semana passada, mas essa semana caiu de novo um pouquinho, então tá meio feio, né? Tá bem diferente desse movimento anterior dela, então já perdeu totalmente aqui a força da tendência, né? Então é uma das candidatas, se continuar mais um pouco assim, deu trocar por ações mais fortes do momento. Cash 3 também ainda teve uma retomada um pouco mais forte que a CQL, mas também, né, pelo menos precisava romper aqui essa região, esse topo, para começar a voltar a ficar interessante. Por enquanto ainda está nessa zona aqui de congestão, uma correção, mas também agora fazendo um pouco de congestão aqui, de consolidação, né? Vamos ver as próximas semanas. Se também ficar mais algumas semanas aqui sem romper o topo, também vai ser uma das que eu possivelmente troque, já que tem algumas opções bem interessantes aí em tendência. Ether 3, um movimento sensacional aqui, fez um belíssimo rompimento, né, fechou bem forte, é um candle semanal, né, muito forte, é composto basicamente de corpo, né, então ele abriu próximo da mínima, fechou próximo da máxima, então esses são os melhores candles, demonstra bem força, né, do movimento e da ação. E agora finalmente eu vou subir meu stop, e agora vai ficar, né, acima do meu preço de compra. Então se eu quiser talvez reentrar nela agora, esperar uma correção no gráfico diário, se eu quiser reentrar nela, eu já estou autorizado, né, ou no gráfico diário ou semanal, obviamente. Então aqui meu stop vai para 14,32. Então beleza.
CRPG 5 também tá numa mini consolidação, mas tá uma consolidação interessante, que é bem curta, bem estreita, né? Então normalmente aqui indica um rompimento bom pela frente. É um respiro aqui da tendência depois de ter dado uma subida um pouco mais forte aqui nessas 3 semanas. Agora está 4 semanas de lado, né, dando um respiro, e quem sabe aí agora continuar dando um rompimento em breve. Nesse caso aqui também o stop permanece igual. MID 4 também continuando a tendência, várias semanas de alta já, muito bom. No gráfico diário a gente vê que são várias semanas de alta, né? Então, pelo gráfico semanal, dá aquela impressão de estar muito esticado, né? Pô, é só candle verde, considerando que esse aqui ainda é um verdinho, apesar de ser um doji, né? Mas considerando, né, são 6 candles verdes na sequência, né? Então dá uma impressão que está muito esticado, né? Mas no caso, lembrando que o semanal ele é uma consolidação de 5 dias, né? Obviamente, é 5 dias úteis da semana. Então, se a gente olhar no gráfico diário, a gente vê que esse movimento desde o fundo aqui, ele não foi um movimento de alta direto, né? Só alta sem parar. A gente pode ver que ele, né, teve várias correções ao longo aqui, né? Então aqui já teve uma correção em forma de consolidação, subiu, aí corrigiu de novo, né? Subiu, aqui teve uma outra consolidação pequena aqui, aí subiu mais um pouco, corrigiu de novo. Então, por isso que assim, olhando no gráfico diário, ele não precisa ter esse medo assim de estar esticado, né? Porque, né, ele já é, como eu posso dizer, ele já é ele já tira sumiu a palavra, né? Sumiu a palavra aqui. Mas enfim, ele já mostra de uma forma mais limpa o gráfico, né? Então, mas é tranquilo, né? Eu não fico assustado de subir desse jeito, né? Só candle verde assim, pra mim é bom demais, né? Igual aqui, né? Se a gente pegar para trás aqui, ó, todo esse período, né? Ó, desde aqui de baixo, ó, só candle verde, né? Teve um vermelhinho no meio, mas foi embora, né? Então, mas se a gente pegar nesse período aqui também, vai ter várias correções intermediárias no meio, não foi só alta sem parar, né? Por isso que, olhando no gráfico semanal, é normal isso, né? Então aqui no caso eu também subo o stop um pouquinho aqui para o 46,35, beleza. O que eu queria, lembrei a palavra que eu queria dizer, ele né, já filtra o ruído, né? O ruído do gráfico diário tem muito ruído, né? Se a gente pegar para trás, até que tá um gráfico bonito aqui no diário também. Mas normalmente aqui, né, a gente vê que tem muito, né? Não é um gráfico tão bonito assim, né? Se a gente olhar, né? Tem muito, né? Gráfico, tem uns doji, né, tem uns candles pequenininhos, aí vermelho, verde, vermelho, enfim, obviamente que a gente vê que está numa tendência de alta aqui, né? Mas não é tão bonito assim de ver, tão fácil de visualizar. Tem muito mais informação, né, aqui no gráfico para analisar. Então o gráfico semanal ele fica um gráfico muito mais simples, no mesmo período aqui, é muito mais simples de olhar, né? Já tira os ruídos aí dos gráficos de período menor. Então fica, por isso que eu gosto muito do gráfico semanal. Próxima, Home 3 também deu uma leve subida depois de uma forte alta semana passada, continuou alta, candle menor aí, e também aqui eu vou subir o stop, isso aí. A Unip 6 também continua no movimento. Se a gente pegar o gráfico diário, ó,
Também tá vendo? Cheio de candles com sombras superiores, doji, né? Não é um gráfico tão bonito assim, né? Apesar de estar em plena alta, né? A gente vê que os dias, né? Os dias não são candles iguais esse, né? Esse. Tem vários candles no meio aqui que é de indecisão, de respiro, né? O gráfico semanal, contrapartida, né? Muito mais tranquilo de ver, mais bonito, né? Mais fácil de analisar, né? Então é isso aí. Nesse caso, mais uma semana de alta, o stop ainda está meio longe, não mexo no stop ainda. FESA 4, na semana passada tinha dado um falso rompimento aqui, voltou, fechou embaixo, essa semana continuou uma bela semana de alta. A 3R, comprei na correção aqui, né? Essa semana uma forte semana de alta, uma boa semana, continuando o movimento da tendência de alta. INEP 4 comprei essa semana, ontem. Ele rompeu aqui, mas a minha compra foi lá para cima. A liquidez não devia estar muito grande, né, do papel, e devia ter talvez muitas compras nesse rompimento aqui, né? Até entrou em leilão papel no momento lá da compra, né? Acabei comprando lá mais perto do topo ali da máxima do dia, né, da semana. Mas até que fechou razoavelmente, fechou abaixo do rompimento, mas não foi uma diferença tão grande. Então é isso aí. Então essas são as minhas ações. E agora as ações eu andei limpando algumas, aquelas que eu mostrei semana passada, de Atom 3, tinha mais uma ou duas lá. Acabei dando uma limpada que não está indo para lugar nenhum, eu tirei daqui do meu radar. Deixei mais limpo aqui. Então, aqui eu estava com ordem, Tesa 3, não rompeu ainda, estava no ordem no aqui 44, então no 44,01. Então 2 semanas que ela bateu no 44 e caiu. Então não entrei aqui ainda. Ether 3 eu deixei aqui, né? Eu acabo copiando, né, lá da minha carteira, eu coloco uma nova aqui para lembrar que eu tenho que olhar também uma possível entrada nela. Então eu vou olhar no gráfico diário. Então esperar uma correção aqui no gráfico diário para talvez fazer uma nova entrada em Ether. FAIR 3 também está numa tendência excelente agora, depois já comentei nas últimas semanas, né? Então agora só esperando uma correção, agora engatou uma tendência forte. Então agora eu vou olhar no diário aqui, quem sabe aqui já faz mais alguns dias aqui de correção aqui e eu possa comprar. Pose 3 não para de subir. Mesmo no gráfico diário, eu estou monitorando ela já faz umas 2 semanas, mas ela não faz correção. Ela praticamente, né, faz novas máximas maiores todo dia, não é nem toda semana, todo dia faz máximas maiores. Dificilmente vê um dia igual esse, que teve uma máxima inferior, né? Então tá bem forte e não está dando nem espaço para entrada, né? Então vamos esperar se dar alguma correção para poder entrar. Então Ether está com FR 95, a FAIR 99, então está bem interessante, e a Pose 97. Então essas são os minhas prioridades, né? E a Tesa 96, né? que eu já estou com a ordem aqui, mas igual eu falei na semana passada, não tenho, né, capital disponível para comprar essas 4, né? Então dá vontade de ter capital ilimitado nessas horas, né? Toda hora que vai dando oportunidade, dá vontade de comprar e comprar outra, mas não dá, né? O capital é limitado e mesmo que, né, tivesse um capital gigante, normal, né, a gente não vai a gente arriscando 1% do capital por trade, vai dar mais ou menos aí umas 10, 12, né,
compras, mais ou menos, 10, 12, 14, né? Então, na verdade, o tamanho do capital não importa, né? Eu falei modo de dizer, né? Capital limitado, assim, mas né, não importa o capital que tem, se você arrisca sempre 1% do capital e na média o stop vai variar de 10, 11%, né? Então, na média vai ter umas 10, 12, 14 ações na carteira seguindo esse risco, né? Então, igual aqui eu já estou com bastante, né? Estou com 15 posições, né? Algumas no passado ainda tem uma posição um pouco menor, porque foi na época que eu estava arriscando um pouco na pandemia, no começo da pandemia ainda, né? Acho que foi essa primeira só. E algumas eu fiz termo, né? Que eu não recomendo só recomendo para quem já foi mais experiente aí no mercado, né? Então por isso que eu tenho mais que 12 assim, né? Porque eu ainda acabei. Então, mas chega um ponto que tem, né, várias dessas interessantes aqui com FR alto, né? Então tem 4 aqui. Então eu preciso, né, priorizar, dando setup para entrada, aí, dando as condições de entrada do gráfico. Aí eu tenho que ver, né, se der sinal em 4 ações, eu vou ter que, né, escolher o que eu vou fazer, se eu vou escolher algumas dessas, ou se eu vou vender alguma outra mais devagar aqui. A PTBL era uma que eu estava quase limpando, né? Até eu vendi uma parte, né? A minha terceira entrada que eu tinha feito eu vendi, mas ela resolveu, né, subir forte, né? Então agora fica meio chato de querer vender o resto, né? Então, enfim, aquela dúvida cruel, né? Quando tem várias coisas boas aí, né? É um problema também, né? Mas é um problema interessante, digamos. Pelo menos é um problema bom, né? De qual das melhores eu vou manter em carteira. Então, talvez a SQL e a Cash, se continuar nesse patamar ali que eu mostrei, é uma das indicadas aí, talvez, né, a sair. E a frase também está de lado, mas ainda estou confiando nela, né? Vou esperar mais um tanto. Não quero vender ela tão cedo. Então, essas 4 são as que eu estou de olho aí na semana. A Tesla já estou com a ordem, nos 44,01, né? E as outras 3 esperando correção pelo gráfico diário. E aí as demais aqui, Card 3 também está fazendo um movimento bem interessante, mas ela está com FR mais fraca que as outras, FR 90. Então eu deixo ela aqui no meu radar, mas não me interessa em comprar ela nesse momento. Tem outras mais fortes. Int B3 ainda tá cedo, não tá muito interessante para comprar. E SLC também está bem interessante, uma tendência bem clean aqui, bem bonita, né? Fazendo as correções aqui pequena aqui e tal, né? Média, né? Talvez média, né? E uma tendência ascendente bem interessante, mas também com FR menor que as outras, FR 90. Então, pelo meu método, né, o meu estilo de seleção de ações, eu sempre priorizo as com FR mais forte, que estatisticamente tem a tendência de subir mais, de me dar um retorno maior em percentual com o tempo, né? Então, assim, em termos de tendência, essa aqui estaria excelente para eu comprar, sem dúvida alguma. E também a Card 3 também, né? Mas, então, né, se eu quisesse comprar, estaria provavelmente, né, seria uma boa opção, mas, né, pelo meu estilo, né, o meu método, a minha forma a minha seleção de ações, como eu filtro qual que eu vou priorizar, então eu sempre uso o FR, né, e obviamente o gráfico também, tem que olhar o gráfico, se o gráfico está bonito também, não é só o número sozinho, é o primeiro indicador, né? Agora o gráfico é o segundo. Então essa daqui eu vou deixar de lado somente por causa da priorização. Se fosse um exemplo, se não tivesse essas 4 aqui, né?
essas 4 que eu mostrei antes aqui, com certeza a Card 3 e a SLC 3 estariam no meu radar já para querer esperar uma correção para comprar. Então é tudo a questão de do relativo, né? É o relativo com o que tem disponível em determinado momento no mercado, certo? Então é isso aí. Então, boa semana a todos, bons trades. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa relacionada aí com o vídeo, ou a forma que eu opero aí as ações, pode mandar nos comentários aí, beleza? Abraço, boa semana, bons trades. Até mais.